Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Vamos lá para mais uma aula, né, pessoal? Aqui é a Ilane Leite com a área do conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, com um componente curricular em artes. E hoje o nosso tema vai ser arte na Idade Média. Vamos tentar conhecer um pouco sobre o que foi a arte desenvolvida na Idade Média. A gente vai falar principalmente sobre as características da arte românica e da arte gótica, tá? Que vai ser uma transformação muito grande, muito intensa no mundo das artes, porque a partir de agora a arte vai estar completamente subordinada à Igreja Católica, né, ao cristianismo. Então vamos conhecer agora um pouquinho sobre o que foi a arte na Idade Média. Vamos conhecer então, né, sobre os objetivos do Enem para a arte da Idade Média. Conhecer a arte dos chamados povos bárbaros, como ela se manifestou. Perceber a ausência quase que total da representação da figura humana na arte bárbara, né? Essa mudança da representação física humana para uma representação mais espiritual. Perceber o importante papel do Império Carolígio na evolução da arte, como o Império Carolígio, né, protegeu o processo da arte e assim ela pôde se desenvolver. Perceber as especificidades da arquitetura, pintura e escultura românica para a gótica. Então a gente vai ver um pouquinho sobre esse processo evolutivo do românico para o gótico, tá, pessoal? Como a gente viu no capítulo anterior, né, em 476, com a tomada de Roma pelos povos bárbaros, tem início o período histórico que a gente vai conhecer como Idade Média. Tá? A partir de então, até a coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente no século IV, a cultura greco-romana, também denominada clássica, praticamente desapareceu na Europa Ocidental. Os valores culturais dos povos invasores e, consequentemente, as suas expressões artísticas são radicalmente diferentes dos desenvolvidos pelos gregos e romanos. E é isso, pessoal, que a gente vai ver a partir de agora nesse capítulo. Durante a Idade Média, dos séculos 5 a 14, a arte se caracterizou pela integração da pintura, escultura e arquitetura. O que foi que aconteceu? Como o cristianismo ele ganha uma força muito grande de intervenção artística, social, política, ele agora vai poder não só crescer, mas vai poder mostrar toda a sua influência. E a sua influência vai poder ser mostrada através da pintura, escultura e arquitetura. Nesse período, a Igreja Católica ela exerceu um forte controle sobre a produção científica e cultural, porque praticamente tudo o que ela determinava no contexto artístico era produzido, tá? E concretizando uma ligação entre a produção artística com o cristianismo, e isso proporcionou uma predominância quase que total nos temas que a partir de agora se tornarão temas religiosos, tá? E ela vai se manifestar em todos os âmbitos, nas artes plásticas, na literatura, na música, na arquitetura, no teatro. O imaginário dessa época esteve sempre voltado para o teocentrismo, porque a partir de agora é a valorização de Deus, é a valorização agora do estado de espírito. As artes que mais se destacaram na Idade Média foram as artes plásticas, né, ligadas à arquitetura, pintura e escultura, porque elas tinham como principal característica trabalhar o processo didático. Esse processo didático que a gente vai ver assim de forma muito natural, muito simbólica, muito religiosa, né? É um processo artístico muito dinâmico, mas toda a produção artística vai estar centrada, como posso colocar para vocês, vai estar completamente centrada às vontades da igreja. Então, o artista da Idade Média, ele não vai poder assinar sua obra. O artista da Idade Média, ele não vai poder mexer ou atribuir ou retirar imagens, objetos, porque quem vai determinar, quem vai pré-estabelecer requisitos, opiniões, formas, é a Igreja Católica.
vamos lá ver, né, características dessa arquitetura da Idade Média que vai se diferenciar entre a arquitetura românica e a arquitetura gótica. Bom, gente, vamos falar primeiro do estilo românico, né? O estilo, ele se desenvolveu em um período em que os países da Europa se recuperavam das invasões dos povos bárbaros. Os movimentos artísticos do país não tinham um estilo unificado, sendo a arte românica a primeira em muitos anos a conseguir ter essas características espalhadas por várias regiões. Apesar de sofrer influências de estilos culturais de outras populações, essas influências culturais, artísticas, a arte românica contribuiu para o surgimento de várias técnicas que vão ser, assim, inovadoras, principalmente dentro da arquitetura, tá? Nas obras arquitetônicas desse período, as construções passaram a ter grandes proporções, o que levou os artistas a procurar uma matéria-prima que acompanhasse esse desenvolvimento. A pedra passou a ser utilizada para levantar as grandes obras como as catedrais e os mosteiros. Olhem para essa imagem que vocês estão vendo, que é a Igreja de Notre-Dame, da França. Se vocês forem prestar atenção, olhem elementos arquitetônicos bem específicos. Ela tem apenas um único portal frontal que dá acesso à parte interna da igreja. Olhem como ela é horizontalmente grande. Ela não tem toda a verticalidade, mas ela tem uma estrutura horizontal muito grande, muito forte. Percebam que quando a gente olha as paredes são espessas. Não existem janelas que dão acessibilidade para dentro da igreja. As igrejas românicas, elas serão verdadeiras fortalezas de Deus. Mas elas não terão, gente, uma iluminação dentro da sua estrutura interna. Diferente agora da arquitetura gótica, né? A arquitetura gótica, ela vai ser denominada como a arte das catedrais. Por quê? Porque ela era realizada nas cidades, foi uma reação ao estilo românico e pretendeu revitalizar os mosteiros e basílicas que eram construídos no campo. Como foi uma arquitetura agora das cidades, porque as cidades começaram a crescer por conta da economia fundamentada no comércio, as construções ficaram agora cada vez maiores, cada vez mais desenvolvidas. Se você for olhar a arquitetura das basílicas góticas, logo de cara vocês irão perceber que elas serão verticalmente mais altas, horizontalmente mais compridas, e elas terão várias portas que vão dar acessibilidade à parte interna do edifício. Se vocês forem olhar para essa arquitetura, ela vai utilizar elementos bem expressivos, porque enquanto a arquitetura românica utilizava abóbodas de berço e depois a evolução para as abóbodas de aresta, essa arquitetura de abóbodas, ela vai permitir o crescimento horizontal, mas o que vai fazer com que a arquitetura do estilo gótico seja vertical serão as abóbodas de nervura. Então elas vão fazer com que, olha a diferença da arquitetura românica, que tem um único portal de acesso, elas são horizontalmente maiores, elas são verdadeiras fortalezas de Deus, tá? Olha a diferença para a arquitetura gótica. Olha a Catedral de Milão. Percebam que ela não é só grande na sua horizontalidade, ela também é bastante alta, ela tem uma grande verticalidade. O edifício, ele cresceu agora. Trouxe luz para dentro da arquitetura. De que forma? Não existe somente um portal frontal, existem vários portais que dão acessibilidade à parte interna da igreja. E percebam também as janelas. Essas janelas, o uso desses vitrais, irão trazer luminosidade para dentro da igreja. Então, quando a gente vê as construções do estilo românico, né, que estavam presentes no século X, XI e XII, elas se caracterizavam pelos arcos redondos, paredes baixas e grossas, grandes colunas, janelas pequenas e interior pouco iluminado.
As construções em estilo gótico, final do século XII ao século XV, caracteriza-se pelos arcos em formato ogival, de nervura, janelas maiores e mais numerosas e paredes mais altas, trazendo a iluminação para dentro do interior desse edifício. Olha o que é interessante em relação à pintura românica, tá, pessoal? A pintura românica, ela se desenvolveu sobretudo nas grandes decorações de murais, tá? Através da técnica dos afrescos. Era uma técnica em que você pinta enormes murais com o gesso ainda fresco para melhor absorção da tinta, tá? Os pintores românicos, eles não são, a rigor, criadores de telas de pequenas proporções. Negativo, eles são verdadeiros muralistas. Essa característica está ligada também às formas da arquitetura, como eu tinha falado para vocês, há uma junção, né, da pintura, da escultura e da arquitetura. Então, quando eles trabalhavam essas grandes pinturas em murais, em paredes espessas, com pouca abertura, eles criavam grandes superfícies que favoreciam essa pintura em mural. Esses murais tinham um modelo, as ilustrações dos livros religiosos, já que a gente está falando de uma arte completamente cristã. Pois nessa época era intensa nos conventos a produção de manuscritos decorados à mão e cenas das histórias sagradas. Para as igrejas e os mosteiros, geralmente eram escolhidos temas como criação do mundo e do homem, o pecado original, a Arca de Noé, Cristo em majestade e os símbolos dos evangelistas. Bom, os motivos usados pelos artistas eram de natureza religiosa. A pintura românica praticamente não registra, tá, pessoal, assuntos profanos. As características essenciais da pintura românica foi a deformação e o colorismo. Interessante que a deformação traduz os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas faziam da realidade. A figura de Jesus Cristo, por exemplo, é sempre maior do que as outras que o cercam. Sua mão e seu braço, no gesto de abençoar, têm as proporções intencionalmente exageradas, para que esse gesto seja valorizado por quem contempla, por quem observa a pintura. Os olhos, eles eram muito grandes e bem abertos para significar intensa vida espiritual. Já o colorismo realizou-se no emprego de cores chapadas, sem preocupação com meios tons ou jogos de luz e sombra, pois não havia a menor intenção de imitar a natureza, tá? Em relação à pintura gótica, ela vai se delinear claramente em meados de 1350, quando terá lugar fora da arquitetura, a qual adornava murais e afrescos em vitrais. De toda forma, ela buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo religioso da escultura e da arquitetura. Olha só o que é interessante. Os vitrais, pedaços coloridos de vidro unidos por chumbo, tinham como objetivo emocionar o espectador e ensinar ele sobre a religião católica. De forma mais autônoma, a pintura irá se desenvolver nas iluminuras dos manuscritos, onde o volume irá se aproximar das formas escultóricas que adornam as catedrais, tá? E é muito comum nessas pinturas a substituição da luz por fundos dourados, bem como a figuração de personagens religiosos com pouco volume. É o que a gente vê aí na Lamentação de Giotto. Outra característica que ganha espaço é a tradução das emoções, que vai ligar a pintura gótica ao renascimento cultural, né? A gente vai poder citar aqui vários artistas como Giotto de Bondone, Jan van Eyck, que serão assim os maiores representantes da pintura, não só românica, mas da pintura gótica também. Vamos para a escultura, né? Na escultura românica, a gente vai perceber que
na construção das grandes igrejas era necessário se trabalhar com elementos visuais que chamassem a atenção do observador, que chamassem a atenção do fiel. Então, uma das características importantes era fazer essa junção da escultura, da pintura, com a arquitetura. E um dos elementos criados no período românico foi o tímpano, tá? Esse tímpano, ela ficava na parte superior da porta, né, na fachada principal, logo de entrada. Geralmente traziam temas religiosos, né, ligados à Igreja Católica. E assim como a pintura e a arquitetura, ela trabalhava com um intuito didático, ensinar a fé a essa população analfabeta. Eram esculturas antinaturalistas, normalmente representadas entalhadas em alto ou baixo relevo, tá? Que enfeitavam não só a fachada das igrejas, mas a parte interna dela também. Já na escultura gótica, a gente vai perceber que ela vai também expressar essa característica da verticalidade da arquitetura, né? Elas vão trazer o naturalismo, mas a gente vai perceber uma minúcia nos detalhes, a gente vai perceber um movimento, uma mobilidade. É quase que um complemento da arquitetura. Todas elas também ligadas ao cristianismo, tá, pessoal? Também era comum a presença de esculturas de monstros ou figuras humanas nos telhados das igrejas, a fim de escoar as águas pluviais. Essas representações eram intituladas de gárgulas. Muitos alunos me perguntam, professora, para que serviam os gárgulas na fachada das igrejas góticas? Era somente para escoar a água, tá, pessoal? E agora vem a nossa questão, né? A gente não pode deixar de falar sobre as questões que permeiam aí os assuntos que a gente estava trabalhando. Então vamos lá. As catedrais góticas passaram a apresentar elementos técnicos diferenciados da arquitetura românica, elementos cujo objetivo é conseguir uma maior luminosidade no interior das edificações. Auxiliada pela utilização de janelas delicadamente trabalhadas e de vitrais em forma de rosáceas, esses elementos estavam os arcos completos, com os modelos gregos e romanos, na alternativa A ausência de gárgulas nas decorações externas, B, a ausência de vitrais, C, os arcos em forma de ogiva, D, ou a presença de um centro piramidal, E. Se a gente for olhar a Madonna na igreja, produzida por Jan van Eyck, a gente vai perceber, pessoal, que ela traz uma arquitetura muito mais inovadora. Ela traz uma arquitetura em que o edifício, ele cresceu não só horizontalmente, ele cresceu verticalmente. Então, pelo crescimento vertical dele, tá? A gente pode dizer, então, que a arquitetura que vai diferenciar da arquitetura românica para a gótica é a alternativa D, né? Olha aí o resultado. É a alternativa D, os arcos em forma de ogivas. É claro que essa arquitetura ela vai favorecer bastante não só o crescimento horizontal, mas o crescimento vertical também das igrejas. As igrejas vão ficar cada vez mais altas, porque entendia-se que quanto maior fosse a arquitetura, mais próximo o homem estaria de Deus. Por isso as igrejas elas são gigantescas, né? Ela traz essa característica de grandiosidade e de eternidade. Meus alunos, muito obrigado por mais uma aula, por participarem, né, da central do Enem, todos a caminho do sucesso. Eu espero que todos estejam bem. Fiquem em casa, obrigada.